durante esse percurso. Então, estamos aqui na nosso primeiro encontro, que é essa aula que nós temos aqui para dialogar um pouquinho sobre o conteúdo que vocês já estão acompanhando no seu book e lá nas nossas web aulas, e fazendo, claro, as questões discursivas ali. E aí, já dando uma dica para vocês, gente, sempre tentar abarcar dentro das questões discursivas o máximo de tópicos possível que o item está pedindo para vocês. Porque na hora da gente avaliar ali, às vezes o aluno ou faz umas 2 linhas só, não entendeu direito. Então, aproveitem que a gente tem um certo tempo para vocês sempre tirarem essas dúvidas. Vocês têm um canal aberto lá. Professor, não entendi direito. Como é que faz? Em geral, as nossas questões discursivas são tranquilas de serem respondidas. Eu acredito que vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Também a maioria, eu acho que, pelo que eu estou acompanhando no fórum, já tiveram outras atividades, já vêm é, de outros percursos, né? Então, é muito importante a gente conseguir fazer esse diálogo. E no fórum temático, o fórum de boas-vindas não, mas no fórum temático, queria deixar aqui registrado para vocês, interajam com as publicações, tanto a minha, que vocês fazem a interação inicial, quanto as publicações dos colegas, porque a gente vai observar isso na hora de fazer as pontuações. Claro que a gente observa também o conteúdo que você está interagindo, né? Porque quando eu interajo só falando assim, muito legal, ou então, parabéns, gosto muito, não diz muita coisa, né? Mas é uma interação. Então, tem vários pré-requisitos na hora de pontuar vocês. Um deles é que vocês tenham feito aí pelo menos 4 dessas interações. Então, façam pelo menos as interações, coloquem ali entre os colegas alguma opinião. Eu tenho certeza que, principalmente dialogando sobre o Campo Brasília, vocês têm muito a agregar, e eu sempre estou conhecendo lugares novos por conta de vocês. Hoje eu não vivo mais em Brasília, mas eu estou sempre conhecendo esses espaços novos aí, muito pela interação de vocês. Então, nós vamos começar aqui hoje na nossa web aula, uma web aula tranquila. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses banquetes, né? Principalmente, gente, eu queria pensar aqui, nós estamos falando de eventos e serviços de sala e bar. Então, nós vamos falar lá nas web aulas, lá no nosso seu book, sobre a origem do evento, essa reunião de pessoas, né? Esse coletivo. A gente está chegando no final do ano, né? O que mais tem é evento. Eu estou aqui, por exemplo, aniversário do bar, né? Vai ser esse fim de semana, é um evento, nós vamos fazer isso, aniversário de um ano. Vocês têm provavelmente suas confraternizações aí, já começam, né? Eu acredito que hoje em dia as confraternizações elas começam bem antes, até para poder abarcar tudo, porque tem a da escola, dos filhos, tem a do trabalho, tem a dos colegas da faculdade. Então, tudo isso, gente, é evento, né? E quer queira, quer não queira, sempre tem alguém aí que coloca-se à disposição para poder ser a pessoa que vai coordenar esse evento, né? Sempre tem uma pessoa que coordena esse evento para a gente, que organiza tudo. Eu costumo ser essa pessoa lá entre os meus amigos. Vamos no bar tal, vamos fazer tal coisa, ou então vamos cozinhar em casa, vamos levar o vinho, vamos fazer de que forma. E essa ideia, principalmente agora chegando no fim do ano, eu acho que fica muito claro para vocês, de banquetear, de comemoração, não vem dos dias de hoje, né? Essa é uma estética que vem do medieval, né? Os banquetes eles são uma emulação de uma estética medieval que vem de um imaginário ficcional. Nossa, professor, o que isso quer dizer? Bem, que quando a gente imagina a ceia, aquela mesa longa, posta, com vários pratos, onde você serve ali o teu pratinho, né, e vai colocando suas comidas, você vai, você volta, você tem aves recheadas, animais assados, né, tudo isso é uma visão que emula esses grandes banquetes medievais. Mesmo pensando na nossa ceia de Natal, que aí aqui a gente tem também um resquício da Idade Média, que é a questão do cristianismo, independente das religiões, a maioria das pessoas, não todas, mas a maioria, faz algum jantar, algum tipo de esfera de comemoração nesse período do Natal, ou do Ano Novo, ou do fim do ano. Então, essa ideia do banquete, ela vem sempre de comemorar. Tanto a ideia também de consumir o espumante, de tomar o vinho, que eram, até então, que hoje a gente tem desmitificado bastante isso, consideradas bebidas mais nobres, usadas para estes momentos aí de comemoração, né? Ainda, claro, temos vinhos e espumantes muito nobres, né? Mas também temos cervejas muito nobres, nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá no final. Nós temos whiskies caríssimos, né, que podem ser usados em comemoração. Mas esse imaginário do Brasil é muito forte, principalmente para quem nasceu nos anos 70, 80 e que vivenciou essa ascensão
do vinho, de sair daquele vinho de galão, do vinho de garrafão, né, era muito comum, para o vinho de gôndola de mercado, onde a gente escolhe hoje por país. É claro que a gente está falando aqui de um cenário onde eu posso ir até o mercado e escolher. Nem todo mundo pode, nem sempre vai ser essa a realidade, nem sempre vai ser esse o gosto, porque muita gente também, eu pego o primeiro vinho ali, professor, estando gelado, eu quero. Né? E muita gente ainda não se preocupa com isso, ou também não quer se preocupar com isso. Então a gente tem um teórico que chama Mikhail Bakhtin, e eu tenho um livro dele, deixa eu ver se eu encontro aqui atrás, para mostrar para vocês. Tá aqui. Esse livro é muito legal para quem gosta dessa parte histórica. Tá? Ele se chama Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Cadê? Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Mikhail Bakhtin. E das humanas já se deparou com Bakhtin em algum lugar, né? E tem grupos de pesquisa só sobre Bakhtin, não só sobre essa obra quanto outras obras, mas essa obra é uma obra referencial. E ele diz o seguinte, que o rito do banquete ele é um ato triunfal, ou seja, ele é aquele ápice que vem antes ou depois. Né? Porque, pensando na Idade Média, muitas vezes se banqueteava antes de ir à guerra, porque se sabia que muitos daqueles não voltariam. E também se fazia um novo banquete depois para aqueles que sobreviveram. Então, aí o ato de triunfo ele não vem só na ideia da vitória, porque eu venci a guerra, mas a vitória sobre o mundo, né, no ato de comer, que é concreto. Eu não sei se eu vou ganhar a guerra, isso é abstrato. Estamos indo ali com o nosso exército, não sei se a gente vai ser vitorioso, mas eu tenho certeza que essa comida aqui vai fortalecer o meu grupo. E é uma forma interessante de pensar, se nós visualizarmos como é que nós agimos hoje, né, nós não pensamos na comida com esse substrato de vitória. Por mais que eu acredito que a maioria das pessoas que tem alimentação, em algum momento pensam, poxa, que bom que eu tenho alimentação, porque muita gente não tem alimentação, principalmente quando a gente vê essas notícias. O cérebro humano, ele não é levado a ficar pensando nisso o tempo inteiro, porque senão a gente não consegue, né, nem conviver com a gente mesmo. Então a gente não vai ficar pensando, poxa, tem tanta gente passando fome, toda vez que você colocar uma garfada. O seu corpo, ele de alguma forma abstrai algumas informações, sua mente, para que você consiga fazer as suas atividades no seu dia a dia, porque senão a gente entra nesse colapso, né? Mas por ser concreta a comida, ela é consciente, é material e corporal. E o homem sentia ali o gosto de um mundo que já venceu, já venceu. Eu fui vitorioso nessa guerra. Por quê? Porque eu comi o banquete dos deuses. E isso, gente, vai servir para todas as culturas pagãs, por exemplo, que fazem oferendas. Se a gente for mais profundo do sincretismo religioso brasileiro, pensarmos, por exemplo, nas festas católicas dos interiores, a minha mãe participa, por exemplo, de uma cavalgada do Divino Espírito Santo no interior da Bahia, onde cada família do pequeno arraial onde eles fazem essa cavalgada é responsável pelo banquete daquele ano. Né? Eu digo que é um banquete mesmo, porque se mata um animal, né? Se mata uma vaca, mata um porco, mata umas galinhas, se serve cachaça, se comemora ali a chegada dos cavaleiros das Amazonas. E é um ato triunfante. De toda forma, se nós pensarmos que é cristianismo, também tem essa parte do oferecimento, da oferta, da oferenda. No Velho Testamento, a gente tem outras passagens. Né? Aqui a gente não está falando exatamente de religião, mas nós estamos sim dialogando em como as religiões como um todo ainda praticam esses atos, né, de banquete como emulação de uma estética de vitória. Né? Sacrifico para a tua glória. Né? Dou a carne e dou o sangue. Sacrifico as flores e os frutos desta árvore para que a deusa da semente prolifere no próximo ano. Os egípcios colocavam dentro das suas câmaras sepulcrais, junto com os corpos dos nobres, dos faraós, das pessoas mais importantes, comida, animais e escravos, porque eles acreditavam que essa pessoa, ao retornar, eles acreditavam em reencarnação, precisaria desses itens para sobreviver. E nessas câmaras sepulcrais foram encontrados ossadas humanas, ossadas animais, restos biológicos, né, quando os arqueólogos ali chegam nessas pirâmides egípcias e nesses lugares sagrados. Então, no que tange ao imaginário da Idade Média, que influencia mais a gente, né, ainda há uma glamorização sobre o ato do banquete.
Porque se vocês pensarem com o pensamento histórico, facilmente a gente vai pensar que não era muito legal esses banquetes, né? A gente não tinha temperarias, as comidas nem sempre estavam no prazo de validade, elas podiam estar bem estragadas, bem fora do que deveria ser consumido. Higiene é uma palavra que nem sequer existia, né? Elas eram ambientes muito sujos, muito conturbados, e os banquetes eram mais uma relação de poder. Colocavam-se esses animais, essas coisas todas ali recheadas, como uma forma de poder. Tem um prato que vocês já devem ter ouvido falar, eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora, mas ele é um peru recheado de um pato, recheado de uma galinha, recheado de uma codorna, e a codorna recheada. Então, é um dentro do outro, todos desossados, que fazem aquela bolinha como uma espécie de presunto de ave ali. Eu já comi algo parecido, não feito com tantos animais assim, mas feito com peru e frango. O frango e o recheio ali dentro. Muito legal, muito interessante. E aí, geralmente, esse prato se fazia para mostrar, olha, nós temos toda a nobreza aqui. E se refazia esse animal em cima do banquete, da mesa do banquete, para que parecesse cada vez mais próximo de uma dada realidade. Isso lá nos banquetes, já na França, saindo da Idade Média, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Então, quando a gente tenta chegar perto dessa ideia de banquete medieval, ele está mais por uma visão do Platão, onde o elo entre o saber, né, e a amizade e o amor estavam em comunhão. Hoje, para a gente banquetear, é mais sobre comunhão, amizade, amor e sabedoria. A gente reúne os amigos para. Meus amigos, a gente se reúne para ouvir um disco novo de um artista que saiu. Nem que seja online, a gente faz essas audições que a gente chama, muito legal. As pessoas se reúnem numa vernissagem de obra de arte. Elas se reúnem para ver a Copa do Mundo, para ver o futebol, para tomar uma cerveja e comer um churrasco. Mesmo que o time perca, mesmo que a gente não saia vitorioso, mas que ano que vem nós vamos sair vitoriosos, com certeza. A gente se reúne tudo isso. Claro que eu estou pensando aqui em escalas menores, mas eu quero que vocês entendam. Isso é um evento. E esse evento contém gastronomia. Alguém organiza esse processo, mesmo que de forma natural e orgânica, né? E alguns menos, outros mais. Mas, de alguma forma, isso é organizado como um evento. E a ficção, ela é muito importante para a noção da realidade medieval que a gente tem hoje. Não fossem pelos textos anteriores, mas principalmente ali pelas canções de gesta, né, que deram origem a Camelot, aos mitos de Arthur e a espada Excalibur, a Távola Redonda, né, que são mitologias que se misturam um pouco com a história do período da antiga Grã-Bretanha. Talvez esse medieval artístico não tivesse chegado para a gente hoje. As lendas de dragões, a ideia de capa e espada, né, da escuderia, do cavalariço, que vem também no Don Quixote de Cervantes, lá na Espanha, pega esse imaginário medieval e constrói uma ficção. Professor, mas não tem muitos fatos históricos ali dentro? Sim, tem fatos históricos, mas é um período muito complicado da gente filtrar o que é ficcional e o que é fato histórico. Ao mesmo tempo que tem documentos oficiais da antiga Grã-Bretanha que diz que existiu um cavaleiro, um último rei que uniu os pagãos e os cristãos sob a égide da bandeira do Pendragão e da bandeira da cruz lá do papado da Itália, que existiu essa comunicação, esse acordo, e que esse rei se chamava Arthur. A gente não sabe como é que foi esse imaginário, como é que se viveu, mas se criou uma história através das cantigas. A gente sabe que durante o trovadorismo, né, ali já finalzinho da Idade Média, as canções eram as que levavam as histórias de um lugar para o outro. A cantiga de amigo, a cantiga de amor, a cantiga de maldizer, elas tinham cada uma sua função e eram levadas para estes lugares onde estavam acontecendo os eventos. Então eu contratava ali o bardo, né, a pessoa, o trovador, né, em Portugal era trovador, e esse trovador ele vinha com a sua trova, uma poesia cantada.
e trazia para a gente essas histórias. Um motivo interessante, um fato interessante é que em Brasília, vocês sabem, Legião Urbana, uma das bandas mais importantes de rock do Brasil, dos anos 80, uma banda de post-punk que foi edificada por Renato Russo e sua tripe, né? O Renato se dava a alcunha de o trovador solitário, aquele que escrevia poesia sozinho, e ele é majoritariamente o compositor Legião Urbana. Se eu não me engano, ele é majoritariamente compositor de Legião Urbana, por isso tem até um embate com relação aos direitos autorais, aos shows Legião Urbana, enfim, isso é outra coisa. Ele se intitulava de O Trovador Solitário, e tem uma música muito interessante que, se vocês não conhecem, eu aconselho a ouvir ou ler a letra, só para vocês entenderem, que chama Metal contra as Nuvens. Eu uso essa canção nas aulas de literatura, eu sou professor também de literatura, vocês sabem, e a gente usa porque ela conta um roteiro de história que se encaixa com a história contemporânea dos anos 80, mas que começa na Idade Média, e o Renato Russo ele traz isso dentro desse imaginário ficcional. Então, algumas obras que a gente acompanha na TV, por exemplo, ano que vem a gente tem 2 séries desse imaginário medieval que já estão sendo faladas. Né? Uma é Cavaleiro dos Sete Reinos, a outra é A Casa do Dragão, terceira temporada. Então, você está fazendo propaganda da HBO, mas é porque tudo isso parte do livro do Martin, né? Esse imaginário medieval que o Martin criou sobre a alcunha dessas outras literaturas que já existia. Né? E dentro das histórias que o Martin conta, os banquetes são muito importantes. Então, fica aqui a ressalva de um episódio que é o Casamento Vermelho, onde nós temos um banquete de casamento e, bem, é extremamente trágico o que acontece. Quem assistiu vai saber, vai lembrar. Quem não assistiu, aconselho a pelo menos procurar alguma coisa, um corte, para você ver a estética que está sendo criada. Aqui na imagem vocês estão vendo, né? Tem uma imagem na lateral aqui que é desse banquete, do Casamento Vermelho. E trazem essa sensação da medievalidade na cozinha, mas também na prataria, também na forma de servir, a forma com que a mesa está posta para os nobres e mais distante, né, as pessoas comuns de Westeros, que é essa terra aqui, que é ficcional, né, mas que reproduz muito bem essa ideia de banquete, de evento medieval, né? A Irene disse que assistiu, mas já faz tempo. Pois é. Aconselho que quem já assistiu, assim, pega só esse episódio do Casamento Vermelho e reassiste, que vocês agora, já estudando cozinha, entendendo história da alimentação, vocês vão ver que tem muito disso ali dentro e que como os escritores do porte do Martin, do George Martin, que é o escritor do Crônicas de Gelo e Fogo, fazem pesquisa histórica. Por mais que o Martin tenha lá os seus problemas, não consiga terminar os livros, mas faz pesquisa histórica. A Marion Zimmer Bradley, por exemplo, uma escritora que eu gosto bastante, que escreveu As Brumas de Avalon, que para mim é uma literatura super, que nunca foi levada tão a sério a ponto de virar uma excelente série, porque é incrível, né? As Brumas de Avalon. Ela é historiadora antes de ser escritora, ou seja, todos os livros dela têm um glossário de nomes históricos que aparecem ali dentro daquela ficção criada sobre as canções de gesta. E a ela também tem vários banquetes, várias cenas que vão mostrar esse tipo de amálgama, né, dessa medievalidade. Com o passar do tempo, a gente chega aqui na França, e a França é um fator primordial para a nossa cozinha, para o formato que nós temos hoje, daquilo que é um sinônimo de nobreza à mesa. Por mais que a gente saiba que isso tem caído um pouco, principalmente quando nós observamos restaurantes muito importantes, como o Noma, né, eu acredito que vocês já tenham ouvido falar no Noma, se não ouviram falar, pesquisem, Noma, Noma, fica em Copenhague, e agora eles têm também uma unidade em Tóquio. Esse restaurante não sei quantas Michelins, assim, mas não por isso ele trabalha com tudo de uma forma tão pura e tão simples, com os insumos na sua essência, com a fermentação mais natural possível, com os processos mais naturais possíveis, que nos dá a impressão de o que é realmente rebuscado, o que é alta gastronomia. Quando nós pensamos em cozinhas brasileiras, tem coisas que são tão bem feitas e tão saborosas,
que aquilo sim é alta gastronomia, né? Quando a gente pensa numa moqueca à baiana, que vai levar azeite de dendê, leite de coco feito a partir do coco seco, pode levar um pouco de óleo de babaçu também, que fica uma delícia, camarões limpos, frescos, peixe branco fresco, um misto de pimentão, cebola, alho, aquela construção de sabor é luxuosa também. Agora, quem é que vende esse produto e aonde é vendido? Porque quem aqui frequenta, e vocês vão comentar sobre isso para mim lá no nosso fórum temático, quem frequenta restaurantes, vai para esses lugares, sabe que nem todos os lugares que vendem uma moqueca à baiana vendem no preço que deveria ser cobrado. Às vezes dá um novo nome e te cobra um valor exorbitante, né? E, bem, a alta gastronomia não é sobre valor, mas sempre está nesse lugar do caro. Tem a ver com a forma com que a gente vê a comida no mundo. Bem, em Versalhes, aqui já pensando na França, lá no século XVII, no século XVIII, rei Luís XIV, ele deu seus magistrais banquetes, marcados na história, na pintura, marcados para todos sempre, assim como os mais exóticos e excêntricos, como uma demonstração de poder e autoridade. Ele fazia aquilo tudo de forma extremamente excêntrica, ele quebrou a coroa francesa para continuar mostrando que aquilo ali era poder e dinheiro, poder e dinheiro. Muita gente ainda faz isso até hoje, né? Pode estar ali quebrado com o seu cartão de crédito no limite, mas vai ostentar o iPhone 17. E aqui na Idade Média, no século 17, não vai ser diferente. As pessoas vão mostrar poder através de bens. E dar um grande banquete, organizar um grande banquete, é uma demonstração de dinheiro, né? Porque pensa hoje de fazer o nosso evento de Natal, de fim de ano, para 30 pessoas, pensando aqui numa família média, talvez até pequena, né? 30 pessoas, pensando dos dois lados ali, é muito caro, sai muito caro. Então, imagina, ou você reparte esse valor com as pessoas que vão comer, ou se você for bancar do seu próprio bolso, bem, você tem boas condições, mas não é barato, não sai barato. E é importante a gente pensar que isso transforma também essa relação numa relação de poder, porque a gente mostra que ali tem a fartura, né? E essa fartura, ela também está condicionada à forma com que o mundo vê essas pessoas, né? Aqui, no século XVII, rei Luís XIV, ele torna essa marca com a marca da monarquia. A monarquia francesa excêntrica, com as roupas mais espalhafatosas, com seus saltos, sua maquiagem, suas perucas, com as músicas exageradas, os banquetes que começavam no jardim e tinham orgias, e depois entrava para a orgia gastronômica, e a comida, a apresentação teatral, tudo que tinha de melhor ali, e aquela velha história de que se ele não gostasse do banquete, ele mandava matar o cozinheiro. Quando a gente conta uma história tantas vezes, é porque tem algum fundinho de verdade aí em algum lugar, né? E por esse ponto de conexão entre a França e o imaginário daquilo que é rico e sofisticado, o serviço à francesa hoje, seja nos nossos banquetes de 15 anos, seja nos banquetes de casamento, banquetes de bodas, nos eventos que vão ter ali mesa posta, geralmente são levados a pensar na história francesa, né, como é servido à francesa. Vai ser raro uma festa, se vocês procurarem aí, casamento, sei lá, da Virgínia, não sei, o casamento dessas pessoas que têm muito dinheiro para gastar com isso. Vocês não vão ver um buffet. Vocês até podem ver um buffet de bebida, de petisco, né, de coquetel volante. Vocês podem até ver de doces, né? Mas o jantar provavelmente vai ser servido à mesa, com o menu que você escolhe o que você quer comer. Porque isso é muito mais elegante nessa ideia de sofisticação francesa. Servir o prato montado, a mesa posta para você. Ah, professor, mas eu acho que pode ser de outras formas. Eu também acho. Eu também acho. Mas aqui a gente está pensando nos eventos aqui entre a Idade Média e a França. E de alguma forma eles influenciam, vocês vão concordar comigo, eles influenciam a forma com que nós vemos os eventos hoje.
né? Se você chega e o guardanapo é de tecido, você já tem uma visão sobre esse evento. Se o guardanapo é de tecido e tem as iniciais bordadas das pessoas que estão comemorando, aí você vai ter outra visão desse evento. E isso, é claro, tem um custo e tem uma relação de autoridade e de poder. Se é sofisticado ou não, gente, aí a gente pode entrar num debate aqui imenso do que é sofisticação. Muita gente tem dito, professor, eu acho que sofisticado é deixar as pessoas livres, eu acho que sofisticado é deixar as coisas mais à vontade, aí eu também concordo com você, mas eu não descarto o requinte do serviço à francesa, porque eu acho que ele tem o seu lugar, né? E você pode fazer de outras formas também o seu evento. Quando a gente está pensando em evento com gastronomia, a gente tem duas formas de dialogar isso. Eventos que contêm gastronomia e eventos de gastronomia. Uma festa de 15 anos é um evento que contém gastronomia. O banquete de casamento ali, de uma festa como essa, ele contém gastronomia, porque também contém outros itens, né? Mas a gastronomia é um ponto muito importante. É onde as pessoas mais saem falando mal de casamento e de festa, é quando a comida não lhes agrada. Então, é um fator extremamente importante. Tendo em vista, então, esse imaginário que se cria da Idade Média, né, e aí posterior à Idade Média, tudo que se faz até hoje nesse campo ficcional, hoje, no Brasil, vamos pensar no Brasil, e no mundo inteiro isso acontece, mas no Brasil as feiras temáticas medievais ou com esse imaginário aí celta, viking, etc., têm ganhado algum espaço. Já existe, se você procurar feira medieval em São Paulo, pasmem, vocês vão encontrar que tiveram várias esse ano. Mas como assim, professor? Feira medieval em São Paulo, aquela cidade cheia de prédio. É uma emulação desse processo, onde você tem pessoas que fazem a simulação da batalha medieval, né? Tem vários nomes para esse tipo de simulação. Você tem os jogadores de RPG, por exemplo, que estão sempre conectados a esse imaginário. Os gamers também quase sempre estão conectados nesse imaginário do medievo, principalmente as pessoas que jogam RPG também, digital. E eu me encaixo aí, porque eu jogo bastante. São Paulo, Porto Alegre e Brasília já possuem feiras voltados para essa temática, para essa pegada medieval, né, que reúnem pessoas ao redor dessa estética com comida típica, né, artesanato e simulação de lutas, como swordplay, que é uma forma de fazer essa simulação. E os eventos geek, né, acho que eu tenho outro livro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu trouxe. Não trouxe ainda dessa vez. É um livro do Game of Thrones, da cozinha de Game of Thrones. Depois vocês dão uma olhadinha que esse livro existe. É um livro de receitas de Game of Thrones. É muito interessante. Ah, mas eu tenho um aqui que eu posso mostrar que é um queridinho meu. Eu trouxe de Brasília para cá. Esse aqui, para quem gosta de jogos, é uma joia rara. É um livro de cozinha aqui, Final Fantasy XIV. Então é um livro de receitas, capa dura, bonito, como um livro, gente, qualquer de receitas, tá? Ó, vendo? Foto, receita, tá? A map, tudo bonitinho. Com as receitas do jogo, as receitas que estão no imaginário do jogo, estão aqui dentro desse livro lindo que eu ganhei de presente, veio dos Estados Unidos aí, esse livro. Então, quer dizer, existe um público para esse tipo de evento, né? E essa comida, esse artesanato, essa simulação de batalha medieval te coloca dentro desse ambiente ficcional e transforma o seu evento no evento temático. Vocês vão ver lá no seu book que a gente tem essa parte, né, dos eventos temáticos. E eles podem ter qualquer tema. É só a gente pensar, por exemplo, nas festas, agora nem tanto, mas antigamente as festas de 15 anos elas eram bem temáticas, mas hoje a gente tem as festas da fantasia, né? Agora a gente está em novembro, outubro, no dia 31 a gente tem Halloween, né? E esse ano vai cair numa sexta-feira, então foi ótimo para o comércio, né? O Halloween ele é uma festa dessas que é um evento temático. Você faz comida temática, você faz. Professor, o que é comida de Halloween? Aí é mais voltado para o norte-americano mesmo, né? Doces. Você vai fazer. Eu, ano passado, estava trabalhando num bar de vinhos aí em Brasília. E eu fiz um menu para o Halloween, que era um hambúrguer com um molho arrabbiata, que era um molho de tomate bem vermelho, parecendo sangue, assim. Um hambúrguer num pão de abóbora.
para simular essa coisa do Halloween norte-americano, e uma jarra de sangria que a gente servia junto ali, que era bem legal, servia junto. Então, o Halloween é um evento desses também temático, que a gente tem uma vez por ano, e muita gente gostaria que fosse várias vezes por ano, porque se fantasia, você emula também esse espaço, que não é brasileiro. Então, cada vez mais, eventos temáticos têm ganhado história, por quê? Porque eles têm identidade. Né? Quando você faz uma festa temática, não sei se vocês já fizeram, depois vocês podem me contar, professor, quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma festa com o tema Barbie, sei lá, o boneco, princesas da Disney. Aí as minhas amigas foram cada uma com vestida de uma princesa, ou então o guri que fez com temática de Mortal Kombat, por exemplo, eu já vi uma festa assim, aí os amigos e as amigas foram vestidos de personagens de Mortal Kombat. Eu achei bem legal essa ideia também. Então, você conduz esse evento temático, dá a ele identidade, né? E aí ele deixa de ser um evento genérico para ganhar espaço como um evento independente, um evento novo. E quando a gente pensa, por exemplo, em eventos maiores, como o Festival do Japão, por exemplo, é um evento que o público geek majoritariamente vai para esse evento que acontece ali no Parque da Cidade, né? Eu acho que ainda está acontecendo lá, ou é no Ulisses Guimarães. Mas você tem comida oriental, você tem artesanato, você tem música e você também tem esses espaços para um nicho específico. Mas se você gosta de comida oriental, você pode ir para comer. Se você quer comprar doce, pode ir para comprar doce. Ou seja, o evento contém gastronomia, mas contém outras atividades e a gente trabalha nesse tipo de evento. Nós que somos da gastronomia, temos que ficar sempre atentos a essas identidades. O que a gente precisa entender? Que a organização de um evento temático ela deve observar a adaptação desses ritos que não são reais, que quase sempre são ficcionais, para a sociedade atual. Então, eu não posso pegar lá o evento medieval, então vai ter, sei lá, açoite de escravo, já pensou? A gente teve ali uma série de coisas problemáticas, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver pessoas fazendo festa com o tema Sinhá e escravos. Aí a menina estava vestida de sinhazinha e ela contratou atores negros e atrizes negras que fizeram os escravos na festa. É de bom tom? Não é de bom tom. Né? A gente não precisa nem pensar muito para entender assim. E aí o produtor de evento, eu acho que a gente que estiver fazendo a temática desse tipo de evento, se for a da sua alçada, mas se eu for fazer o catering de um evento que me disserem que a temática é essa, eu não vou topar fazer. Porque alguém tem que dizer que está errado isso aí. Alguém tem que dizer que esse não é um bom caminho. Né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. Então, os cerimoniais e os protocolos desses eventos temáticos, eles têm que ser com maior liberdade criativa, mas deve ser pontual. Ou seja, o evento tem que ter hora para começar e hora para terminar também. Tudo que a equipe de evento quer é hora para terminar. Porque está tão divertido, principalmente para o consumidor. Para quem está produzindo, está ali ó, na relação. Pensar na alimentação de forma mais ampla, mais aberta, né? Para poder abarcar para além de só comidas que sejam medievais. As pessoas associam muito viking a carne, a churrasco, essa coisa assim, cerveja. Eu acho que tem uma mistureba aí que se faz das passagens, das ideias, né? E que não são exatamente o que a gente imaginaria, mas que funcionam de uma forma ou de outra. Né? Respeitar a estética solicitada pelo nosso cliente, mas tratar com cuidado, lógico, né, tratar com esse cuidado as normas da atualidade. Pensar que o banquete na Idade Média tinha um baldinho para a pessoa vomitar, porque comia-se até passar mal, ou se comia uma comida que já estava meio estragada, então já se ia passar mal ali, eu acho que não é adequado para os dias de hoje. Então, tudo isso tem que ser né, cuidado, tem que ter uma visão com um pouco mais de observação. Mas parece para a gente meio óbvio. Gente, nunca é óbvio para o cliente. Eu tenho uma regra que é o óbvio precisa ser dito. Aqui na minha organização do bar, eu falo, o óbvio precisa ser dito para a equipe. Quem vende freelancer, quem é o meu barback que é fixo, eu falo aquilo que parece, mas está falando de novo isso. Estou falando de novo, porque o risco de você não lembrar é grande. Então, custa nada dizer o óbvio, fazer uma plaquinha e colar com o óbvio, para que você depois possa dizer, poxa, mas isso aqui foi falado, isso aqui foi brifado, e você não cumpriu essa regra aqui.
a regra do cabelo preso na cozinha. Vou dar um exemplo bem claro, assim, touca ou nossas bandanas, nosso chapéu de cozinheiro, para os meninos a barba. Eu não trabalho em cozinha, não uso barba, ou não tiro a barba, mas quando você está dentro das cozinhas, salvo exceções raras, você precisa fazer a sua barba ou usar máscara. Depender do lugar que você está trabalhando, a máscara também não vai ser permitida. Isso aí ainda é uma coisa muito obscura. Agora, um detalhe interessante para vocês, gente. Qualquer outro país do mundo, é raro as pessoas, tirando a França, que os cozinheiros realmente têm o rosto pelado, assim, na França mesmo. Nos outros lugares, todas as pessoas usam barba e tal. Mas aí o pessoal fala assim, professor, porque o homem gosta de defender, mas a barba não cai, barba cai. Pelo facial cai. Às vezes a gente acha cílio na comida, não acha? Você acha um pelo de sobrancelha? Acha. Então, assim, barba cai também. E olha que eu sou aqui um defensor, porque eu sou usuário de barba. Então, é complicado, sim, vamos ter cada vez mais cuidado. Aí é uma outra parte, é uma parte de riscos operacionais que vocês vão ter em outra disciplina. E a cozinha, a comida e a estética devem andar juntos nesse evento, né? O que adianta eu fazer? Festival do Japão e só servir massas italianas, churrasco? Eu até posso ter um standzinho de massa ali, porque nem todo mundo vai querer comer comida oriental. Mas, majoritariamente, eu tenho que ter comida oriental, porque é um evento oriental, ou com a pegada oriental. Tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a sistematização, né? Vocês têm alguma dúvida sobre essa ideia das temáticas medievais? Se tiverem, quiserem levantar a mão, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Se não, eu deixo lá para o final também e a gente segue. Que agora eu vou falar um pouquinho da sistematização para vocês, que muita gente fica apreensivo e tudo mais, mas eu quero que vocês fiquem relaxados para fazer um trabalho bacana aqui para gente. Gente, sistematização. Vocês sabem que a gente está organizando na nossa sistematização um evento. Né? Esse projeto do evento, ele não é. Aqui está como individual, gente, mas na verdade eu liberei para que vocês fizessem, ou em duplas ou em trios, tá? Uma coisa que eu quero ressaltar para ficar gravado aqui: todos vocês devem subir o trabalho final no seu perfil. Eu fiz. Aqui eu estou vendo aqui, ó. Patrícia, Irene e Thaís fizeram juntas. Mesmo trabalho. Mas só uma delas subiu. O sistema não aceita, gente. Eu até da outra vez, esse é o meu segundo ciclo aqui no CEUB, eu achei que poderia, mas aí o sistema não aceita e a nota fica falha. Então eu preciso que todos vocês subam. Vocês vão fazer o trabalho juntos, subam todos o PDF. Gente, subam em PDF o trabalho. Não subam em Word. Converta para PDF. A própria ferramenta do Word faz essa conversão. Se você jogar no Google, ele vai ver que é super simples para salvar. É lá no salvar como, você muda para PDF e muda o seu trabalho. Trabalho final entregue em PDF, tá? Com os nomes de vocês, com o nome da disciplina, gente, na capa, com a capinha, dizendo qual é o nome do trabalho. O meu trabalho é Casamento Contemporâneo ao Pôr do Sol. Meu trabalho de fundamentos aniversário de 30 anos com temática retrô. Então, é uma coisa simples, uma capinha. Eu não estou pedindo para vocês índice, glossário, nota do autor, não quero isso. Eu quero uma capa que tenha o nome de vocês, porque muita gente só sobe no seu sistema, mas não coloca o próprio nome. Então, o nome de vocês, o RA, o nome do professor e da disciplina e o trabalho que vocês estão fazendo. No corpo do trabalho, né, que é o que vocês têm mais, às vezes, dúvidas, é um projetinho escrito ali, mais ou menos, explicando o que eu quero que explique nesse projeto. Qual o tipo de evento vocês escolheram? Aí vocês viram que tem 4 tipos, né? Vocês vão escolher um deles e vão me dizer, escolhemos esse evento porque gostaríamos de trabalhar, né? E tal, se puder usar a terceira pessoa, fica mais bonito o seu trabalho. Alguns trabalhos do outro semestre eu até indiquei para publicação, estavam muito bonitos, muito bem feitos. Então, perfil dos convidados. Que tipo de convidado vai vir para essa festa ou para esse evento que eu criei? Trace esse perfil. Uma dica para vocês não errarem nesse trabalho, gente, é coloque por tópico. Tópico 1. Não precisa escrever tópico, né? Mas 1. Tipo de evento escolhido. Aí explica, faz lá 2, 3 parágrafozinhos. Tópico 2. Perfil de convidados. Escreve tudo. Localização e horário do evento. Por que vai ser nesse lugar que você escolheu, que vai ser numa casa na beira da serra, porque lá o pôr do sol é mais bonito e tal. Explica. Esse lugar, gente, pode existir na vida real. E aí você pode pegar fotos desse lugar da vida real do Google, ou pode ser ficcional. Se vocês usarem
Gemini, ChatGPT, qualquer coisa para fazer a ideia que muitos usaram, tá? Para fazer a imagem das pessoas na minha festa, porque é ficcional, né? Tudo bem, desde que você coloque lá embaixo para mim. Fotos geradas por inteligência artificial no Gemini, no ChatGPT, sem problema. A única coisa que eu não aceito que vocês usem ChatGPT ou qualquer artificialidade é na hora de fazer o trabalho prático. Porque aí vocês vão explicar tudo para mim, quais são as bebidas selecionadas, o que vai ser servido, né, a justificativa para harmonizar com os pratos. A professora, um casamento no fim da tarde já está frio, lá onde vai ser o casamento, a gente colocou uns ensopados e vinho tinto, porque vai fazer sentido. Ah, legal, vai servir. Não precisa me especificar que vai servir Cabernet Sauvignon com carnes gordas, porque ele combina com carnes gordas. Isso é uma coisa que vocês vão adquirir, um conhecimento que vocês vão adquirir ainda. Se tiverem um conhecimento e quiserem colocar, legal, o professor sommelier vai achar muito divertido. Mas não é uma obrigatoriedade, só é uma profundidade que eu não vou cobrar de vocês. Tá? Qual tipo de serviço? Vocês vão aprender lá na apostila de vocês, tipos de serviço. Qual o tipo de serviço? Aí, de novo, um outro tópico, tipos de serviço. Números de funcionários. Né? Não precisa ser... Eu não vou falar, nossa, você colocou só 10 aqui, o seu evento vai ter 100 pessoas. Não, mas a gente tem uma noção, né, de quantas pessoas ali, mais ou menos. Desenho do fluxo de serviço. Não é exatamente um desenho que vocês precisam fazer, vocês podem escrever. O serviço deve começar às 17 horas, com coquetel volante, às 18 horas, servido o jantar, e depois da cerimônia, às 22 horas, DJ com som. Sabe, uma coisa assim? Não precisa ser o desenho. Muita gente faz aquele desenhozinho do organograma, legal, tá valendo também, se você domina a ferramenta, faz. Se você não domina, escreve para mim qual é o fluxo, tá? Vai dar certo. Tá aqui ficando registrado, para caso vocês tenham dúvidas, vocês voltem nesse vídeo. Vamos ver aqui a próxima etapa. E aí a parte obrigatória que eu não aceito que vocês usem chat GPT. Essa é uma das pontuações. Estou explicando para vocês. Vocês vão fazer um drink autoral. Não importa, gente, que bebida vocês misturaram, desde que não tenha metanol, para que ninguém passe mal. Então não importa para mim que vocês vão misturar ali uma coisa muito doida, vão fazer um drink maluco, ou se é um drink sem álcool, muitas pessoas optaram porque ou porque não bebem, ou porque estavam grávidas, fizeram um drink sem álcool e tal. Montar pra gente a ficha técnica bonitinha, não precisa ser aquela ficha técnica que vocês recebem na cozinha quente, não. Eu quero saber quantos ml de vodka, leva que fruta leva, quantos ml de xarope, como é que é o modo de preparo, coloque na coqueteleira, vai no mixing glass, vai direto pro copo, onde vocês vão usar, tá? Façam um drink na vida real, tirem uma foto e postem a foto do drink. Aqui, postem aqui, né? Coloquem no trabalho. Essa é a única parte que eu não quero que vocês usem chat, não permito que vocês usem chat GPT para a construção de imagens. Porque o texto, gente, quando eu baixo, o meu computador faz a revisão automática. Então, se tiver chat GPT na construção do texto, ele vai identificar. A gente usa hoje a inteligência artificial para fazer pesquisa e está tudo certo. Agora, Ctrl+C, Ctrl+V, muita gente não se dá o trabalho nem de tirar a mensagem do chat, aí a gente tem, né, problemas com plágio, com o uso de inteligência artificial. Ela é um auxílio para a gente. Todo mundo usa, professor usa, todo mundo usa. Mas a gente tem que ter esse cuidado de parafrasear aquilo que a inteligência artificial está dando para a gente. Ler e fazer o seu. É simples. Tá? E aí coloquem a foto ali. Professor, a gente quis fazer 3 drinks, porque foram 3 pessoas diferentes, cada uma fez na sua casa. Beleza. Façam três fotos. Podem fotografar as etapas, fica legal. Também muita gente fez. Ó, aqui são as bebidas, aqui é o processo, aqui é o produto final. Legal também. Eu vou avaliar aqui mais originalidade, se vocês fizeram esse processo de produção e se o drink tem a ver com o evento. Isso é o mais importante para mim. O evento é o aniversário retrô e o drink, ele chama Tim Maia, porque vai ser uma discoteca dos anos 80 e ele vai ser baseado nas músicas do Tim Maia. Então vai ser um drink que vai levar aqui whisky e guaraná, por exemplo, uma coisa assim. E aí eu vou colocar ali dentro. Ou vai levar chocolate por causa da música do Tim, sei lá, estou citando aqui uma ideia. Que aí vocês podem copiar se quiserem, porque não tem direitos autorais. Mas, entendem? Façam de forma autoral. Montem tudo bonitinho no PDF, essa é a última etapa, e coloquem a fonte de pesquisa de vocês. Porque quando você faz no chat GPT direto, se você pedir a fonte, ele dá a fonte para vocês. Então, mesmo que vocês parafraseiem,
né, ou retirem de outras fontes de internet, peguem o link do site ou o link do livro ou do artigo científico que vocês usaram, 3, 4 que vocês usaram para fazer essa ideia, tá bom? Não dá para fazer só vozes da minha cabeça. Vamos fazer com fonte, tá? Mas também não vou cobrar para vocês fontes, referência bibliográfica do mestrado, tá bom? É uma coisa tranquila, tá? Vai dar aí, gente, 7 páginas. Vocês vão ver que com as imagens dá 10 páginas fácil isso aqui. Com capa, não sei o quê, quando você vê já acabou, tá bom? Então, é isso. Dúvidas durante esse processo? Agora é a hora. Vocês podem falar para mim, se vocês têm alguma dúvida, se ficou claro, se a aula foi clara para vocês. Para mim é muito importante saber se vocês estão me ouvindo, ouviram legal, compreenderam que a gente deu aqui um recorte nesse nosso primeiro encontro, desses eventos que são eventos temáticos. Ficou tudo tranquilo? Eu suponho que sim, quando ninguém fala nada. Ô, Marlos, tudo bom? É a Isso, Beth. Beth, tudo Olha bom? só, eu assim, essa parte do drink que Sim. você quer que a gente crie, aí a gente também tem que fazer uma pesquisa de alguma fonte. Desculpa, eu não entendi bem Tá, como é que você quer esse. beleza, não, pergunta ótima também. Não, o drink pode ser totalmente autoral de vocês. Ah, tá Mas bom. quando chegar lá no finalzinho da disciplina, na última parte, eu tenho uma aula, vocês vão ter uma aula minha de drinks, de coquetelaria. Uhum, Porque essa disciplina inclui ali o básico sobre o serviço de bar. E esse pode ser uma fonte. Qual foi a fonte? Foi o seu book lá na última aula, tá entendeu? bom. Agora, se eu quero fazer uma coisa mais elaborada, eu peguei o livro dos bartenders lá do Senac. Legal, beleza. Tá bom. Agora, quem bebe sabe o que, que combina com o quê, ou o que gosta de misturar. Uhum. Vou deixar bem livre. Eu gosto de ver a criatividade. Teve muito drink muito doido da outra vez que eu falei, cara, eu queria provar isso aqui porque deve ser muito gostoso. Ou Tá deve ser bom. pelo menos muito doido, tá bom? Tá, já, obrigada. Nada, que isso. Mas alguém tem alguma pergunta? A Irene tá rindo aqui das bebidas muito doidas. Mas eu gosto porque eu deixo livre, os alunos, eles brincam muito nesse trabalho, e isso é muito legal, porque é um trabalho de criatividade. Eu quero que vocês pensem no evento, o evento é retrô, teve uma pessoa que fez um evento retrô, mas a tia tinha 90 anos. O retrô dela foi um retrô quase Brasil Colônia. Entendeu? E aí ela foi fazer uma festa que tinha essa pegada ali de colonização e tal. Então, assim, imagina, que foi uma viagem, e ficou muito interessante o trabalho. Tá? Aqui o James falou para a gente, não conseguiu entrar com o e-mail do NCUB, não quero ficar com falta. James, aí essa parte institucional do e-mail, de não estar conseguindo conectar, infelizmente, eu não consigo resolver para vocês. Você tem que ir lá no NEAD, lá no núcleo, ou falar com o professor do OC, ele sempre já sabe ali os percursos, ele já está há mais tempo ali no presencial com vocês, e ele já sabe quem vocês têm que procurar para resolver. Mas não se preocupe que você está aí, está registrado. Eu acabei de falar aqui que você falou com a gente. Você não vai ficar sem a sua presença. Mas é preciso fazer esse e-mail ali para o CPCU e tal. Quanto mais rápido você fizer, melhor para você não ficar se preocupando com isso. Mas procure eles lá no NEAD. Aliás, todo mundo que tiver aí problema com isso, já procurem para resolver o mais rápido possível, para no final lá, pô, tá faltando 10% de presença e a gente não tem problema, tá bom? Mas da minha parte, eu não consigo resolver. O que eu puder resolver e ajudar vocês, é só falar comigo. Vocês têm um canal aberto lá, gente, comigo, para essa parte de dúvidas, está construindo o seu trabalho, mandem. Às vezes não consigo responder vocês, porque é um chat ali, parece que é online, mas nem sempre é, porque eu tenho que entrar na plataforma para ver. Então, mas eu respondo vocês dentro do prazo, que são 72 horas, sempre respondo antes, tá bom? E é isso. Gente, vou parar a nossa gravação aqui. Nossa aula aí foi bem longa.